Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Jaqueline e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão e localização do tempo histórico. Tá legal? Então vamos começar com um exemplo bem bacana. Imagina que você está lá assistindo a série Bridgerton e aí você descobre que a série se passa no verão de 1813, quando a Daphne faz a sua estreia na alta sociedade e desenvolve um relacionamento complicado com o Duque de Hastings. Aí eu te pergunto, que século é esse? Você saberia me dizer? Saberia me dizer, assistente? Não, assistente não saberia me dizer, mas até o final dessa aula ela vai descobrir com certeza. Vamos lá aprender um pouquinho mais sobre os séculos? Então, gente, o século é o conceito de século, ele é muito simples, né? O século é o conjunto de 100 anos. E essa medida de tempo, ela é muito usada nos estudos de história, né? Então é muito importante que você aprenda, preste atenção na aula de hoje, né? Consiga aprender o que eu estou explicando hoje, porque esse conteúdo vai perpassar todos os conteúdos de história, né? Então, o século é a medida de 100 anos, muito utilizada aí nos estudos de história. Geralmente a gente representa o século em algarismos romanos, tá? O algarismo que você usa lá na sua escola para fazer as continhas de matemática, o número, né, que você usa lá, são os algarismos indo-arábicos. Aqui, para representar o século na história, a gente vai usar os romanos, que na verdade são letras. E aí eu deixei dois exemplos para vocês aqui, ó. O século que a gente vive é o século 21. Ele é representado pelas letras X, X e I, né? Deixei um outro exemplo. Século X é representado pela letra X. Nossa, professora, eu não lembro mais qual a relação, né? Quais são os números romanos, não me recordo mais. O que eu faço? Não precisa ficar com vergonha, não, tá? Deixei aqui do lado, então, a tabelinha para você consultar com os numerais indo-arábicos, os normais aí, que você faz a continha de matemática, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. E do lado, a relação com os numerais romanos, né, que na verdade são letras. Então, por exemplo, o número 1 é representado pela letra I em numerais romanos. O 2, 2 Is. O 3, 3 Is. O 4 já muda um pouquinho, né? É a letra I e a letra V. Por quê? Porque o 5 é a letra V. Então, o 4 é 1 antes do 5, entendeu? E aí tem todos os algarismos romanos, os numerais romanos, até o 23. Nós estamos aí, como falei, no século 21. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo, quando ele foi lançado, não vai chegar até o século 23, mas fica aí a informação de como se representa o século 23 em algarismos romanos. Então, isso aí está compreendido, né, gente? Século, 100 anos, algarismos romanos. Sempre lembrar disso, tá bom? Tá legal? E como é que eu vou saber a qual ano aquele século, aliás, a qual século aquele ano pertence? Lembra lá do exemplo do Bridgerton que eu dei para vocês, do verão de 1831? Como é que eu vou saber que século é aquele, né? Então, assim, primeira coisa que você tem que saber sobre o século é que ele sempre começa no ano 1, tá bom? Então, por exemplo, o século 20, ele começou no ano de 1901. O século 21 começou no ano de 2001. Então, lembra isso, o século sempre se inicia no ano 1. E a gente tem uma regrinha muito simples, muito prática, para você bater o ano, bater o olho no ano e já saber a qual século ele pertence. Que regrinha é essa? Você vai pegar o ano, excluir os dois últimos algarismos desse ano e somar com um. Nossa, professora, é aula de história ou aula de matemática? Mas calma que é uma continha bem simples, tá? Vamos, por exemplo, que vai ficar mais fácil. Vamos lá, ó. Por exemplo, o ano de 1889, ano que o Brasil virou república, proclamação da República no Brasil. Que século que foi esse? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar os dois últimos algarismos, o 8 e o 9, desconsiderar, vai sobrar o quê? O 18. Aí você vai somar 1 ao 18. Então, 18 mais 1 é o quê, assistente? Quanto que dá? 19. Muito bem. Então, o ano da proclamação do Brasil é o século da proclamação da República no Brasil, século XIX. Tá legal? Tranquilo? É o mesmo século, por exemplo, lá do Bridgerton, né? Ó, 1813. O que eu vou fazer? Vou tirar o 1 e o 3, vai ficar o quê? 18. 18 mais 1,
XIX. Opa! Então, a história do Bridgerton começa lá no século XIX. Percebam aí que é início do século XIX, né? Primeira metade do século XIX. O século dura 100 anos, então 1813 está ali na primeira metade, antes, né, da metade do século, e a proclamação da República no Brasil está no final do século XIX. Então, percebam aí que é no mesmo século, porém em posições diferentes aí. Vamos pegar um outro exemplo para você ficar craque em descobrir a qual século o ano pertence. O ano de 532, o que eu vou fazer? Vou excluir os dois últimos algarismos, o 3 e o 2, vai ficar o 5. 5 mais 1 dá o quê, assistente? 6, muito bem. Então, que século que é esse? Século 6, ano de 532 é o século 6. Muito fácil, né, gente? Nunca mais você vai errar isso na sua prova. Qualquer ano que você olhar lá, você vai bater o olho, vai lembrar dessa aula. Opa, eu sei que século é esse. Então, essa é a regra. Agora eu vou ensinar para vocês a exceção da regra. Toda regrinha tem sua exceção, né? A exceção dessa regra são os anos que terminam em 00, que aí é mais fácil ainda, você não precisa nem fazer conta, tá? O ano que termina em 00, os dois primeiros algarismos já são o século daquele ano. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aí. Ano de 1500, o ano que os portugueses chegaram aqui no Brasil. 1500 terminou em 00, o que sobra aí? Tira o 00, sobra o quê? O 15. Que século que os portugueses chegaram aqui no Brasil, assistente? Século XV, muito bem. Entendeu, gente? Terminou em 00, os dois primeiros algarismos já é o século. Ano 2000, ano do bug do milênio. Que século que é esse? Século 20, né? Terminou em 00, século 20. Então, lembra que eu falei anteriormente, né? O século sempre começa no ano 1. Então, o ano 2001 foi o primeiro ano do século 21. O ano que provavelmente a maioria de vocês que está assistindo esse vídeo nasceu, né? Faz a conta, pega o ano do seu aniversário aí, faz a conta para ver. Ó, assistente aqui, ela nasceu no ano de 2009. O que eu vou fazer? Tiro os dois últimos, ficou o quê? 20. 20 mais 1, 21. Então, a assistente nasceu no ano de 2000, no século 21. Você provavelmente também nasceu no século 21, que eu sei. A professora nasceu no século 20, tá? Só a título de curiosidade aí para vocês. Então, beleza, né, gente? Essa parte do século aí ficou claro para você, já entendeu? Nunca mais você vai errar isso na sua prova, tá? Beijo, abraço e até a próxima.